Olá, sou Aline Rodrigues dos Santos, acadêmica de licenciatura plena em Pedagogia do 7º período pela Universidade Estadual de Goiás. Este é um trabalho da disciplina Psicologia da Educação sob a orientação da professora Brenda Paola. Este trabalho irá falar sobre a psicologia sociohistórica, que foi uma teoria de Vygotsky e sua aplicabilidade no cotidiano. Na década de 1970, a teoria de Vygotsky foi difundida no Ocidente e tornou-se referência nos estudos de psicologia e educação. A abordagem de Vygotsky buscava construir uma psicologia que superasse as tradições positivistas e estudasse o homem e seu mundo psíquico como uma construção histórica e social da humanidade. Vygotsky ele defendia que o ser humano ele não via pronto, mas ele iria se moldando de acordo com o ambiente em que ele vivesse e a interação com outros seres humanos e com o meio. As funções psicológicas superiores, ou FPS, como memória, consciência, percepção, atenção, fala, pensamento, vontade, formação de conceitos e emoção, se intercambiam nessa rede de nexos ou relações e formam assim um sistema psicológico em que as funções se relacionam entre si. A vida social e cultural é a base do desenvolvimento humano. A partir da interação com outros indivíduos, o homem desenvolve suas funções psicológicas. O que vai diferenciar o ser humano de outros seres vivos é esse desenvolvimento das funções psicológicas superiores, pois a partir desse desenvolvimento da percepção, o pensamento e a fala, é que é possível o ser humano se comunicar e ser entendido, fazendo assim alterações no ambiente em que vive. Vygotsky diz que a linguagem e o pensamento têm origem social. A partir da interação social, o ser humano desenvolveu a capacidade de se comunicar e agir racionalmente, tendo assim a capacidade de viver em grupos e a partir desses grupos que surgiram as sociedades. A teoria de Vygotsky afirma que não existe natureza humana, e sim uma condição humana. Esse ideal de natureza humana diria que o ser humano possui uma essência que já nasce com ele e é imutável ao longo da vida. Para Vygotsky, a condição humana seria aquela condição que o ser humano vai se evoluir e adaptar, desenvolver habilidades para conviver na sociedade em determinadas situações. Para a psicologia sociohistórica, o homem é concebido como um ser ativo, social e histórico. Ele é um ser ativo, social e histórico porque ele é ativo dentro da sociedade e a partir dessa participação ativa ele vai se desenvolver no meio histórico em que está inserido. E enquanto o ser humano é um ser ativo, social e histórico, ele é motivado a satisfazer suas necessidades. A princípio, as necessidades básicas e biológicas, que são necessárias à sua sobrevivência, e depois as necessidades que são motivadas pela vida em sociedade, como comprar um item novo, aprender uma nova habilidade, desenvolver uma nova característica, tudo isso são as necessidades básicas e necessidades motivadas pelo convívio em sociedade. O homem constrói o processo histórico e o processo histórico constrói o homem. Ou seja, dentro da psicologia sociohistórica, nós vamos viver em um ciclo, pois o ser humano vai participar ativamente e alterar o meio em que vive. E com o meio que vive sendo alterado, ele vai precisar se adaptar àquele meio. Então, vai ficar aquele ciclo de processo histórico alterando o homem e o homem alterando o processo histórico. Não existem aptidões prontas, e sim habilidades desenvolvidas pela vivência em sociedade. Ninguém vai nascer pronto, chegar em determinado local e saber tudo o que tem que fazer. Essa pessoa vai se desenvolver pela vivência e convivência em determinado local. Vygotsky também afirma que a linguagem é a principal ferramenta para a ação transformadora do homem. Então, é através da fala, através da comunicação, que o ser humano vai poder transformar aquele ambiente em que vive. Ao se falar sobre a subjetividade, temos a subjetividade social, que se refere ao meio em que esse indivíduo está inserido, o seu mundo ao seu redor, e a subjetividade individual, que refere-se à experiência daquele indivíduo a partir de suas interações com o meio que ele desenvolveu. Um grande espaço de interação e de desenvolvimento do diálogo é o ambiente escolar. Na escola, o professor tem o papel de mediador dessas experiências, fazendo com que os alunos conversem entre si e troquem as experiências, desenvolvam novas habilidades.
Um exemplo seria em uma aula de geografia. Ao se falar sobre o bairro em que vive, pontos cardeais e direção, a criança ela já tem uma noção das ruas que ela passa para ir até a escola, o caminho que ela percorre para ir até o mercado. Então, ela não é um ser em branco que está ali apenas absorvendo. Ela já tem as suas experiências que podem ser trocadas no momento da aula. E cabe ao professor proporcionar esses momentos de troca de experiência, de modo a todas as crianças adquirirem esse conhecimento. Essas são as referências do meu trabalho. Obrigada pela atenção.